Luciana estava ajoelhada no piso de mármore da garagem subterrânea, as mãos sujas de óleo diesel, quando ouviu a voz de Rogério Medeiros ecoar como um trovão. Seguranças, tirem essa intrusa daqui, imediatamente. 25 funcionários da incorporadora Medeiros pararam de trabalhar. O gerente administrativo desceu correndo do escritório do segundo andar. 2 seguranças vieram da portaria principal. E o dono da empresa, Antônio Medeiros, saiu de sua sala envidraçada com expressão de confusão total. Luciana não correu, não gritou, não chorou. Ela simplesmente levantou a mão direita, coberta de graxa preta, e disse com voz firme e calma: "Me deem 15 minutos. Se eu não descobrir o que há de errado com esta Land Rover, vocês me expulsam e eu nunca mais volto. Mas se eu conseguir, o senhor Rogério aqui me deve 50 mil reais. Na frente de todo mundo." O silêncio que se seguiu era tão denso que dava para ouvir o ar-condicionado central do prédio. Rogério Medeiros tinha 57 anos, ombros largos sob o terno cinza italiano de 8 mil reais, e 31 anos de carreira como mecânico-chefe e depois gerente técnico da incorporadora Medeiros. Ele era o tipo de homem que exalava autoridade através de cada palavra, cada gesto, cada decisão que tomava no comando de uma frota de 32 veículos e 19 máquinas pesadas. Mas havia algo que poucos sabiam sobre Rogério Medeiros. Nos últimos 5 anos, ele havia destruído as carreiras de 4 mecânicos competentes. Não porque fossem ruins, mas porque eram bons demais. Porque descobriram ou estavam perto de descobrir que Rogério superfaturava manutenções em 50% do valor real, embolsando a diferença através de acordos com 3 fornecedores de peças paralelas e recondicionadas. O primeiro foi Henrique, um mecânico de 39 anos que questionou por que uma caixa de câmbio recondicionada de uma retroescavadeira custava 85 mil reais, quando 3 fornecedores diferentes cobravam 60 mil por peças novas de fábrica. Demitido por conduta inadequada e desrespeito à hierarquia. O segundo foi Paulo, 27 anos, recém-formado em mecânica diesel industrial, que trouxe planilhas mostrando que Rogério estava comprando turbos recondicionados da China por 12 mil reais e cobrando da empresa 42 mil como se fossem turbos novos Garrett originais. Demitido por violação de confidencialidade e acesso não autorizado a documentos internos. O terceiro foi Wagner, mecânico de máquinas pesadas com 24 anos de experiência, que descobriu e-mails no computador de Rogério provando que ele havia instalado uma bomba hidráulica defeituosa em uma escavadeira Caterpillar 320D 3 anos antes. A máquina falhou durante operação em um canteiro de obras na Marginal Tietê. O braço hidráulico perdeu pressão subitamente enquanto suspendia uma viga de concreto de 2 toneladas a 6 metros de altura. A viga caiu. Um operário de 28 anos chamado Anderson Costa estava embaixo. Morreu na hora. Rogério escondeu o laudo técnico que provava que a bomba hidráulica era paralela, recondicionada na Argentina, e havia falhado por fadiga de material inferior. Ele forjou um relatório culpando erro de operação e excesso de peso na caçamba. A família de Anderson recebeu indenização mínima de seguro obrigatório. 100 mil reais para uma vida. Wagner foi demitido 2 dias depois de começar a fazer perguntas insistentes sobre aquele laudo desaparecido. O quarto foi Cristiano, um jovem de 23 anos que estava fazendo estágio na empresa, que ouviu sem querer uma conversa telefônica de Rogério negociando propina com um fornecedor. Cristiano foi demitido antes mesmo de completar 3 meses. Incompatibilidade com a cultura da empresa. E agora, naquela garagem subterrânea da sede da incorporadora Medeiros, Rogério olhava para Luciana com o mesmo desprezo gelado que havia usado para destruir aqueles 4 homens. Luciana tinha 26 anos.
Ela usava um macacão jeans surrado, que já tinha sido azul, mas agora era mais cinza por causa de anos de lavagem e manchas permanentes de óleo. Suas botas de couro eram velhas, resoladas 3 vezes. Seu cabelo preto estava preso em um rabo de cavalo apertado. Ela não usava maquiagem. Suas unhas eram curtas, limpas, mas com óleo impregnado embaixo delas que nenhuma quantidade de sabão conseguia remover completamente. Ela havia chegado de ônibus, 2 conduções desde a Zona Leste, carregando apenas uma mochila surrada da Jansport falsa, contendo uma garrafa de água, 2 bananas e um caderno velho com capa de plástico rachada. Ela vinha do Jardim Helena, periferia extrema de São Paulo, onde casas de alvenaria sem reboco se amontoavam em vielas estreitas de terra batida. Onde crianças brincavam descalças entre cachorros vira-latas e esgoto que corria a céu aberto quando chovia forte. Onde homens saíam às 4 da manhã para pegar ônibus lotados em direção a empregos que pagavam R$ 1.500, R$ 1.800 por mês. Luciana cresceu no cheiro de óleo queimado de motor. Seu pai, Milton Tavares, havia sido mecânico autônomo por 27 anos. Ele nunca teve oficina própria. Trabalhava na rua mesmo, em frente à casa, consertando carros, motos, até geladeiras e máquinas de lavar quando precisava. Ele ganhava entre R$ 900 e R$ 1.400 por mês, dependendo do movimento e da sorte. Milton nunca estudou além da 4ª série do fundamental. Ele sabia ler devagar, com o dedo acompanhando as palavras. Ele escrevia com letra tremida, cheio de erros, mas ele entendia máquinas como poucos. Ele tinha uma capacidade quase sobrenatural de diagnosticar problemas, apenas ouvindo o som do motor, observando a cor da fumaça do escapamento, sentindo a temperatura de componentes com a palma da mão. E ele ensinou tudo isso para Luciana. Desde os 5 anos de idade, Luciana passava as tardes, depois da escola, ao lado do pai, sentada em um banquinho de madeira, observando cada movimento, fazendo perguntas infinitas. Milton nunca a tratou como só uma menina. Ele a tratava como aprendiz legítima, como sucessora. Aos 10 anos, Luciana já sabia trocar óleo, filtros, velas de ignição, correia dentada. Aos 14, ela desmontava motores de 4 cilindros sozinha, identificava peças gastas, calculava folgas de válvulas, media compressão. Aos 18, ela diagnosticava problemas elétricos complexos, consertava módulos de injeção eletrônica, programava centrais. Milton tinha uma frase que ele repetia todos os dias, religiosamente, como um mantra. Luciana, máquina não mente. Máquina fala a verdade, sempre. Quem mente é gente, gente com medo da verdade. Mas máquina não. Máquina mostra exatamente o que aconteceu. Você só precisa saber ler. Ele dizia isso enquanto apontava para um pistão queimado, uma junta de cabeçote estourada, um rolamento de roda gasto de forma irregular. A máquina sempre contava a história completa. Não havia como enganar. A verdade estava ali, física, visível, indiscutível para quem soubesse olhar. Luciana tinha 19 anos quando seu pai começou a ter dores no peito, infarto agudo do miocárdio, artérias bloqueadas. O SUS ofereceu cirurgia de ponte de safena, mas a fila de espera era de 8 meses. Milton não tinha plano de saúde, não tinha dinheiro para pagar cirurgia particular que custava R$ 80 mil. Luciana tentou juntar dinheiro. Trabalhou como entregadora de aplicativo durante 16 horas por dia. Conseguiu juntar R$ 12 mil em 3 meses. Não era nem perto do suficiente. Milton teve um segundo infarto 4 meses depois do primeiro. Mais grave. Ele foi levado ao PS. Ficou internado 5 dias, recebeu alta com prescrição de 7 remédios diferentes que custavam R$ 1.200 por mês. Luciana comprava os remédios. Mas tinha meses que ela tinha que escolher entre comprar comida ou comprar todos os remédios. Ela sempre escolhia os remédios e passava fome.
Milton teve o terceiro infarto em uma tarde de sábado, consertando um Gol 1997 de um vizinho. Ele estava embaixo do carro quando sentiu a dor. Chamou Luciana. Ela saiu correndo. Quando chegou, ele estava deitado no chão, pálido, suando frio, com a mão esquerda apertando o peito. Filha, ele sussurrou. A máquina não mente. Essas foram suas últimas palavras. A ambulância levou 28 minutos para chegar. Quando chegou, Milton já estava morto. 52 anos. O enterro foi simples, caixão barato, velório de 4 horas, 23 pessoas presentes. Luciana não chorou durante o velório. Ela ficou parada ao lado do caixão, olhando para o rosto do pai, memorizando cada detalhe. Ela só chorou depois sozinha, 3 dias depois do enterro, quando estava organizando as coisas do pai e encontrou um caderno velho escondido embaixo do colchão. Era um caderno de caligrafia, daqueles de primeira série, com linhas grossas. E dentro, com letra tremida, mas caprichada, Milton havia escrito 347 páginas de anotações sobre mecânica. Diagramas desenhados à mão, explicações sobre cada sistema de um veículo, dicas de diagnóstico, valores de torque, sequências de desmontagem. E na primeira página, uma dedicatória. Para minha filha Luciana, você é mais inteligente que eu. Você vai chegar onde eu nunca cheguei. Não deixa ninguém te dizer que você não pode. Você pode tudo. Seu pai que te ama, Milton. Luciana abraçou aquele caderno e chorou durante 2 horas seguidas. E prometeu. Prometeu que ia chegar onde o pai nunca chegou. Mas a realidade foi brutal. Ela tentou emprego em 22 oficinas e concessionárias. 22 recusas. Não contratamos mulheres para mecânica pesada. Você não tem força física. Você não tem experiência formal. Volte quando tiver diploma técnico. Aqui é ambiente masculino. Você não ia se adaptar. Ela se inscreveu no Senai, curso técnico de mecânica automotiva. Foi aceita. Mas os 24 colegas homens fizeram questão de tornar cada dia insuportável. Piadas constantes. Mulher só sabe dirigir mal, imagina consertar. Vai quebrar a unha na graxa. De ferramentas escondidas quando era vez dela usar. Professor que sempre pedia para um dos rapazes demonstrar procedimentos, ignorando quando ela levantava a mão. Luciana aguentou 3 meses. Depois desistiu, não porque era fraca, mas porque precisava trabalhar, ganhar dinheiro, ajudar a mãe que estava sozinha, agora pagando aluguel de R$ 450 de uma casa de 2 cômodos. Ela voltou a trabalhar como entregadora de aplicativo. Moto Honda CG 160 2015, que ela mesma mantinha, fazendo toda a manutenção. Ganhava entre R$ 1.800 e R$ 2.300 por mês, trabalhando 12 a 14 horas por dia, 6 dias por semana. E nas poucas horas vagas, ela estudava sozinha. Lia manuais técnicos que baixava pirata da internet. Assistia vídeos no YouTube de mecânicos internacionais. Praticava em carros abandonados que ela encontrava em ferros velhos. Aos 26 anos, Luciana era provavelmente uma das mecânicas mais competentes de São Paulo. Mas ninguém sabia, porque ninguém dava oportunidade para ela provar. Até aquele dia. Ela estava fazendo entrega de comida japonesa no bairro do Itaim Bibi quando viu a movimentação na garagem da incorporadora Medeiros. A porta da garagem subterrânea estava aberta. Ela viu uma Land Rover Discovery Sport 2023 preta, capô aberto, 5 homens de terno ao redor olhando sem entender nada, e um 6º homem gesticulando nervosamente enquanto falava ao telefone. Luciana parou a moto na calçada em frente. Ficou observando. Ela ouviu fragmentos da conversa do homem no telefone. Não pode ser. 3 concessionárias já olharam, ninguém descobre o problema. Está parado há 17 dias. Luciana desceu da moto, tirou o capacete e caminhou até a entrada da garagem. Um segurança barrou.
Moça, área restrita. Eu sou mecânica. Posso dar uma olhada no carro? O segurança riu. Moça, aquele é um veículo de R$ 290 mil. 3 concessionárias Land Rover já tentaram consertar. Você acha que vai conseguir? Não custa tentar. Custa sim. Se você encostar naquele carro e causar algum dano, quem paga? Você. Foi quando Antônio Medeiros, o dono da empresa, um homem de 72 anos, cabelos brancos perfeitamente penteados, terno azul marinho, ouviu a conversa e se aproximou. Espera, deixa eu entender. Você é mecânica? Sim, senhor. E você acha que consegue descobrir o problema que 3 concessionárias não descobriram? Posso tentar. Antônio estudou Luciana por 5 segundos. Macacão surrado, botas velhas, mochila surrada, moto de entregadora de aplicativo estacionada na calçada, mas havia algo nos olhos dela. Certeza, confiança quieta, não era arrogância, era conhecimento. Rogério! Antônio chamou. Vem aqui! Rogério Medeiros veio caminhando com aquela postura de quem está irritado por ser interrompido. Sim, tio Antônio. Essa moça diz que é mecânica, quer dar uma olhada no Discovery. Rogério olhou para Luciana de cima a baixo e riu, um riso curto, desprezível. Tio, com todo respeito, esse não é carro para amadores. Esse é um veículo complexo, com motor Ingenium turbo de 2.0 litros, sistema de injeção direta multiponto, gerenciamento eletrônico avançado. 3 concessionárias especializadas já tentaram e não conseguiram. E o senhor quer que essa entregadora de motoboy tente? Motoboy não, Luciana corrigiu calmamente. Entregadora e mecânica. Mecânica? Rogério cruzou os braços. Onde você estudou? Que certificações você tem? Aprendi com meu pai. Não tenho certificações formais. Rogério riu mais alto. Aprendeu com seu pai. Não tem certificações. Tio Antônio, isso é perda de tempo. Vamos esperar o técnico da Land Rover chegar amanhã. O técnico já veio 3 vezes, Antônio disse impaciente. Esse carro está parado há 17 dias. 17! Eu tenho reuniões, eu tenho obras para visitar, eu tenho compromissos. E estou usando aquele Corolla velho da frota como se eu fosse um estagiário. Eu entendo, tio, mas, Rogério, ela quer tentar. O que nós temos a perder? Se ela não descobrir nada, continuamos no mesmo lugar. Se ela descobrir, resolvemos o problema. Rogério ficou vermelho. Tio, eu sou responsável por essa frota há 16 anos. Eu tenho reputação. Se essa moça causar algum dano... Me deem 10 minutos, Luciana interrompeu. Só 10 minutos para olhar. Se eu não descobrir nada, eu vou embora. Mas se eu descobrir, vocês me devem R$ 50 mil. Silêncio total. Rogério explodiu. R$ 50 mil? Você está completamente louca. Tio Antônio, ela está tentando nos extorquir. Seguranças. Foi quando Antônio levantou a mão. Espera, moça, você está falando sério? R$ 50 mil? Estou. Porque eu sei que vou descobrir o problema. E 50 mil é menos do que vocês já gastaram nas 3 visitas das concessionárias que não resolveram nada. Antônio pensou. Cada visita de concessionária custava entre 8 e 15 mil reais apenas de diagnóstico, mais peças. Eles já haviam gasto pelo menos 40 mil e o carro continuava parado. Tá bom, 10 minutos. Se você descobrir, eu pago os 50 mil. Mas se você causar algum dano, você me paga o conserto. Combinado? Combinado. Tio! Rogério estava quase gritando. O senhor não pode estar falando sério. Isso é... Rogério, já decidi. Antônio cortou com voz de quem não tolerava contestação. Abre o capô. Deixa ela olhar. Rogério estava roxo de raiva, mas ele não podia desobedecer o dono da empresa, que também era seu tio. Ele foi até o Discovery Sport, puxou a alavanca que liberava o capô
e o capô se abriu com um clique suave. Luciana se aproximou, deixou sua mochila no chão, tirou o celular do bolso e ligou a lanterna. Ela olhou para dentro do compartimento do motor. Motor Ingenium 2.0 turbo de 4 cilindros, disposto transversalmente, limpo, bem cuidado. Tubulações de ar perfeitamente instaladas, fiação organizada, nada aparentemente errado. Luciana respirou fundo pelo nariz, cheirou o ar ao redor do motor. Óleo de motor sintético, fluido de arrefecimento, borracha de mangueiras, plástico dos componentes e algo mais. Algo levemente adocicado, quase imperceptível. Ela se inclinou mais. Passou a mão pela lateral do bloco do motor. Sentiu a temperatura, frio. O carro estava desligado há horas. Ela seguiu a linha de combustível desde o tanque até os injetores. Verificou o filtro de combustível, limpo, recém-trocado, aparentemente. Ela verificou o sistema de admissão de ar, filtro de ar novo, dutos limpos, intercooler sem vazamentos visíveis. 2 minutos se passaram. Rogério cruzou os braços e disse em voz alta com sarcasmo: "Tempo passando, querida." Luciana ignorou. Ela estava seguindo um pressentimento, algo que seu pai havia ensinado. Quando você não encontra o problema nos lugares óbvios, procura nos lugares que ninguém olha, porque é exatamente nesses lugares que alguém esconde algo de propósito. Ela se abaixou. Olhou por baixo do motor onde ficava o cárter de óleo. Passou a mão, seco, sem vazamentos. Ela se moveu para o lado direito. Olhou para o sistema de escapamento. Catalisador. Sensor de oxigênio. Tudo no lugar. 4 minutos. Ela se moveu para trás. Olhou para o tanque de combustível, para as linhas que saíam do tanque e subiam até o motor. E então ela viu algo. Na linha de retorno de combustível, logo após a bomba de alta pressão, havia uma válvula reguladora, pequena, do tamanho de um isqueiro, cromada. Luciana iluminou com a lanterna do celular e seu coração acelerou. A válvula estava instalada ao contrário. A pequena seta gravada na lateral da válvula, indicando a direção do fluxo, apontava para o sentido errado. O combustível estava entrando pela saída e saindo pela entrada. Isso causava restrição no retorno, que aumentava a pressão na linha de alimentação, que forçava a bomba de alta pressão a trabalhar acima da especificação, que acionava o sensor de sobrepressão, que enviava sinal para o módulo de controle do motor, que entrava em modo de proteção e impedia a partida. Mas essa não era uma falha de fábrica. Land Rover não comete erros assim. Alguém havia instalado aquela válvula invertida de propósito. Luciana se levantou devagar. 6 minutos haviam se passado. Ela olhou para Antônio Medeiros, depois olhou para Rogério. Achei o problema. Rogério deu um passo à frente descrente. Ah, é? E qual seria? Há uma válvula reguladora de pressão na linha de retorno de combustível instalada ao contrário. A seta de fluxo está apontando na direção oposta. Isso cria restrição no retorno, sobrecarga na bomba de alta pressão e aciona a proteção eletrônica que impede a partida. Silêncio. Antônio franziu a testa. E isso significa o que em português? Significa que alguém colocou uma peça ao contrário de propósito para fazer o carro não funcionar. Rogério ficou branco, depois vermelho, depois roxo. Isso é absurdo, ele gritou. Você está acusando alguém de sabotagem? Isso é difamação, isso é calúnia. Tio Antônio, essa mulher está inventando coisas para justificar a aposta ridícula que ela fez. Então vem ver, Luciana disse calmamente. Ela apontou para a válvula embaixo do carro. Antônio se abaixou com dificuldade, iluminou com o celular e viu a válvula cromada com a seta apontando para o lado errado. Rogério, Antônio disse devagar, se levantando. Você viu isso quando fez as revisões? Eu não fiz sabotagem nenhuma,
Rogério estava quase gritando. Essa válvula deve ter sido instalada errada na fábrica ou na concessionária. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi quando uma voz veio de trás. Eu vi quando ele instalou. Todos se viraram. Era um homem de aproximadamente 32 anos, magro, usando uniforme azul de mecânico da frota, com um crachá que dizia Júlio, mecânico auxiliar. Ele estava parado a 10 metros de distância, com as mãos tremendo visivelmente. Rogério virou para ele com olhos assassinos. Júlio, volte para seu posto de trabalho. Agora. Mas Júlio deu um passo à frente. Eu vi, seu Antônio. Foi há 2 semanas e meia. O senhor Rogério mandou todo mundo sair da garagem. Disse que ia fazer um ajuste especial no Discovery. Mas eu tinha esquecido minha chave de grifo e voltei. Vi ele instalando essa válvula. Ao contrário, de propósito. O rosto de Rogério estava agora de um roxo tão profundo que parecia prestes a ter um derrame. Você está mentindo. Você está inventando isso porque quer minha posição. Você sempre quis minha posição, seu invejoso. Eu tenho a válvula original. Júlio continuou, voz mais firme agora. O senhor Rogério removeu a válvula que estava certa e colocou essa errada. Eu peguei a válvula original do lixo da oficina. Está no meu armário. Posso buscar agora se quiserem. Antônio estava processando tudo em silêncio. Depois olhou para Rogério com uma expressão que era puro gelo. Júlio, busque a válvula, agora. Júlio saiu correndo. Rogério deu um passo à frente. Tio Antônio, eu juro pela minha família que isso é um mal-entendimento gigantesco. Eu nunca... Cala a boca. Antônio falou com uma voz baixa, mas tão cheia de autoridade, que Rogério recuou como se tivesse levado um tapa. Não fala mais nada até eu ver essa válvula. 3 minutos de silêncio tenso se seguiram. Júlio voltou correndo, segurando uma pequena válvula cromada, idêntica à que estava instalada no carro. Ele entregou para Antônio. Antônio examinou. A seta de fluxo apontava para a direção correta. E havia um código gravado na lateral, LROEM 4C472B. Ele se abaixou novamente. Iluminou a válvula instalada no carro. Não tinha código Land Rover. Era uma válvula genérica. E estava ao contrário. Antônio se levantou lentamente. Olhou para Rogério e disse apenas 3 palavras. Você está demitido. Rogério cambaleou para trás como se tivesse levado um soco no estômago. Tio Antônio, por favor, deixa eu explicar. Explicar o quê? Antônio estava com uma calma assassina. Que você sabotou meu carro, que você me fez perder 17 dias de trabalho, que você me fez gastar R$40 mil em diagnósticos de concessionária que não achavam problema, porque o problema era você. Eu precisava. Eu tenho dívidas. E tem mais, Júlio interrompeu, a voz tremendo, mas determinada. Tem muito mais, seu Antônio. O senhor Rogério tem feito isso há anos. Ele sabota veículos de propósito, espera o senhor ficar desesperado e depois oferece soluções especiais que envolvem trocar peças que não precisam ser trocadas. Peças que ele compra paralelas por preço baixo e cobra como se fossem originais. Antônio virou para Júlio. Você tem prova disso? Tenho. Eu tenho prints de e-mails dele com fornecedores. Eu tenho notas fiscais. Eu tenho fotos de peças paralelas que ele guardava no armário dele. Eu venho juntando isso há 2 anos porque eu sabia que uma hora ele ia ser exposto. Por que você não veio falar comigo antes? Porque eu tinha medo, seu Antônio. O senhor Rogério demitiu 4 mecânicos bons nos últimos 5 anos. Todos que questionaram ele foram demitidos. Eu tenho família. Eu tenho 2 filhos pequenos. Eu não podia arriscar perder meu emprego. Mas agora que essa moça expôs ele, agora eu posso falar. Antônio olhou para Luciana. Você acabou de salvar minha empresa de um ladrão que estava roubando há anos. E eu nem sei seu nome. Luciana Tavares. Luciana,
Você vai ganhar seus 50 mil reais e eu quero contratar você, agora, hoje, para substituir esse verme aqui. Rogério estava chorando agora, lágrimas reais descendo pelo rosto. Tio, por favor, eu vou devolver tudo. Eu vou pagar de volta. Só não me demite. Eu não tenho mais nada. Minha esposa vai me largar. Meus filhos vão me odiar. Deveria ter pensado nisso antes, Antônio disse com voz de pedra. Segurança, escolta o Rogério até o RH. Ele tem 10 minutos para limpar o armário dele e sair. E se ele tentar levar qualquer coisa que não seja pessoal, vocês chamam a polícia. 2 seguranças se aproximaram. Rogério olhou ao redor como um animal acuado. Todos os 25 funcionários que estavam assistindo à cena viraram o rosto. Ninguém tinha pena, todos sabiam, todos sempre souberam, mas ninguém tinha coragem de falar. Rogério foi escoltado para dentro do prédio, cambaleando, ainda chorando. Antônio se virou para Luciana. Você pode consertar o carro agora? Posso. Preciso de 2 chaves. Uma de 19 milímetros e uma de 22 milímetros, e um pano limpo. Júlio saiu correndo e voltou com as ferramentas. Luciana se deitou de costas no chão frio da garagem. Iluminou com a lanterna do celular. Localizou a válvula errada. Afrouxou a abraçadeira da mangueira com a chave de 19 milímetros. Removeu a válvula completamente. Um pouco de diesel vazou. Ela limpou com o pano. Pegou a válvula original das mãos de Antônio. Verificou a seta de fluxo. Correta. Instalou na posição certa. Apertou a abraçadeira com torque exato. Limpou o diesel residual. Saiu de debaixo do carro. Limpou as mãos do macacão. Pronto. Pode ligar. Antônio entrou no Discovery Sport. Colocou o pé no freio. Apertou o botão de partida. O motor de arranque girou. Gic, 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 gic. Primeira combustão. Vroom. O motor turbo de 2,0 litros rugiu para a vida. Som suave, refinado, poderoso. 800 rotações por minuto. Estável, perfeito. Não havia fumaça anormal. Não havia vibração. Não havia barulho estranho. O carro estava funcionando perfeitamente. Antônio acelerou levemente. O motor respondeu instantaneamente, subindo até 2.200 RPM, depois voltando ao idle quando ele soltou o pedal. Ele saiu do carro, olhou para Luciana e, pela primeira vez em 17 dias, sorriu. 7 minutos. Você levou 7 minutos para descobrir o que 3 concessionárias não descobriram em 17 dias. Os 25 funcionários que estavam assistindo começaram a aplaudir. Devagar no início, depois mais forte. Depois todos estavam aplaudindo e assobiando. Luciana ficou parada, sem saber como reagir. Ela não estava acostumada com reconhecimento. Estava acostumada com desprezo, com piadas, com rejeição. Antônio pegou o celular e ligou para alguém. Roberto, Antônio Medeiros, prepara um contrato de trabalho para mecânica-chefe. Salário inicial R$28 mil mensais. CLT completo, plano de saúde, vale-refeição, vale-transporte. Não, não é erro não. 28 mil, porque essa mulher vale isso e muito mais. Prepara o contrato para assinar ainda hoje. Isso, hoje mesmo. Ele desligou. Olhou para Luciana. 28 mil por mês. Você vai gerenciar a frota completa da empresa. 32 veículos, 19 máquinas pesadas. Você vai ter 3 mecânicos auxiliares sob seu comando. Se em 6 meses você provar o que eu já sei que você vai provar, o salário sobe para 35 mil. Luciana sentiu as pernas bambearem. 28 mil por mês. Ela ganhava 2 mil como entregadora trabalhando 14 horas por dia. 28 mil era 14 vezes mais. Eu aceito, Sr. Medeiros. E sobre os 50 mil da aposta, eu vou transferir amanhã. Me passa seus dados bancários. Ah, e aquele esquema que o Rogério estava fazendo? Júlio vai me mostrar toda a documentação.
Eu vou processar ele criminalmente e civilmente. Vou recuperar cada centavo que ele roubou. E 20% do valor recuperado vai ser seu, como gratificação por ter exposto ele. Júlio se aproximou. Luciana, eu só queria te agradecer. Você teve a coragem que eu não tive. Você não tinha nada a perder, mas também não tinha nada a ganhar. E você arriscou mesmo assim, por causa da verdade. Meu pai me ensinou, Luciana disse simplesmente. Máquina não mente. Máquina fala a verdade. E quando você vê a verdade, você não pode fingir que não viu. Júlio estendeu a mão. Vai ser uma honra trabalhar com você como chefe. Luciana apertou a mão dele. Você salvou sua própria vida hoje, guardando aquelas provas durante 2 anos, esperando o momento certo. Você é mais corajoso do que pensa. Os outros mecânicos da equipe se aproximaram. 3 homens, todos mais velhos que Luciana. Um deles, um senhor de cabelos grisalhos, aproximadamente 55 anos, disse: Moça, eu trabalho aqui há 19 anos. Eu sempre soube que o Rogério era ladrão, mas eu tinha medo de falar. Hoje você mostrou o que é ter coluna. Vai ser um prazer trabalhar sob seu comando. Antônio observava tudo com um sorriso. Depois disse: Luciana, você começa segunda-feira, mas hoje ainda é quinta-feira. Você tem compromissos até segunda? Não, senhor, eu trabalho como entregadora de aplicativo. Posso cancelar os turnos. Então cancela, porque você vai passar o resto da semana sendo treinada por especialistas. Amanhã de manhã vem um engenheiro da Caterpillar para te ensinar sobre as escavadeiras e pás carregadeiras. Amanhã à tarde vem um técnico da Mercedes para te atualizar sobre os caminhões. Sábado vem um especialista em sistemas hidráulicos. Domingo você descansa. Segunda, você assume oficialmente. Luciana não conseguia acreditar. O senhor vai investir tudo isso em mim antes mesmo de eu começar? Você acabou de provar em 7 minutos que tem mais conhecimento e mais ética que um homem que trabalhou aqui 16 anos. Eu invisto em gente que vale a pena, e você vale muito. Foi quando chegou um homem de terno preto, aproximadamente 40 anos, com uma pasta de couro. Senhor Medeiros, eu sou o Dr. Fernando Salles, do jurídico da empresa. Fui informado sobre a situação. Vou precisar de todas as evidências que existem contra o senhor Rogério. E vou precisar do testemunho da senhorita Luciana Tavares. Senhorita Luciana, vou precisar que a senhorita documente tudo que viu, tudo que diagnosticou e assine um termo de declaração. Isso será usado no processo criminal e civil contra o senhor Rogério Medeiros. Eu assino o que for necessário. O advogado olhou para Júlio. E o senhor é? Júlio Ramos, mecânico auxiliar. Eu tenho as provas documentais do esquema que o Rogério vinha fazendo. Perfeito. O senhor também vai precisar assinar declarações e fornecer toda a documentação. Senhor Medeiros, com base no que eu já ouvi, nós temos um caso forte para estelionato qualificado, apropriação indébita, sabotagem patrimonial e, dependendo do que mais descobrirmos, pode ter enquadramento em outros crimes. Antônio assentiu. Fernando, eu quero que você processe ele com tudo que a lei permite. E quero que você investigue se tem outras vítimas. Ele disse que tinha dívidas. Eu quero saber se ele fez isso com outras empresas antes de vir trabalhar comigo. Vou investigar. E tem mais uma coisa, senhor Medeiros. Se descobrirmos conexão entre as peças defeituosas instaladas pelo senhor Rogério e acidentes, lesões ou mortes, o caso pode escalar para homicídio culposo. Júlio ficou pálido. Tem um caso. 3 anos atrás, o operário Anderson Costa. Ele morreu quando uma viga de concreto caiu porque a escavadeira perdeu pressão hidráulica. O Rogério instalou uma bomba hidráulica defeituosa. Eu tenho e-mails provando que ele sabia que a bomba era paralela e inferior. O advogado ficou sério. Isso muda tudo.
Isso é homicídio culposo. Pena de 1 a 3 anos, mais possível aumento por dolo eventual, se provarmos que ele sabia do risco. Senhor Medeiros, esse caso vai ser grande. Muito grande. Antônio estava com o rosto vermelho de raiva contida. Anderson Costa tinha família. Tinha esposa e um filho de 4 anos. Eles receberam R$100 mil de indenização do seguro obrigatório. A viúva ainda mora aqui na Zona Leste. O menino deve ter 7 anos agora. Fernando, além de processar o Rogério, eu quero que você entre em contato com a família do Anderson. Explica a situação. Oferece assistência jurídica completa, sem custo, para eles entrarem com ação de indenização por danos morais contra o Rogério. E eu, pessoalmente, vou garantir que essa família receba uma compensação justa. O advogado anotou tudo. Vou providenciar. Mais alguma coisa? Sim. Quero auditoria completa dos últimos 5 anos de manutenções da frota. Quero saber exatamente quanto esse verme roubou de mim. E quero cada centavo de volta. Pode deixar. Vou trazer os auditores amanhã mesmo. Fernando saiu para fazer as ligações necessárias. Antônio olhou para Luciana. Você deve estar com fome. Já passou do meio-dia. Vamos almoçar. Tem um restaurante italiano aqui perto que é excelente. Meu convidado. Senhor Medeiros, eu não preciso. Eu sei que você não precisa, mas eu quero. E chama alguns dos mecânicos se quiser. Vamos comemorar que finalmente esse câncer foi removido da empresa. Luciana chamou Júlio e os outros 3 mecânicos. O grupo de 6 pessoas caminhou 2 quadras até um restaurante italiano chamado Toscana. O restaurante era claramente caro. Toalhas de mesa de linho branco, garçons de colete, cardápio sem preços. O tipo de lugar onde, se você precisa perguntar o preço, você não pode pagar. Luciana olhou ao redor desconfortável. Ela nunca havia entrado em um lugar assim. Ela comia marmita, ou pão com mortadela, ou miojo. Antônio percebeu. Relaxa, hoje você é minha convidada. Pede o que quiser. O almoço foi surreal para Luciana. Entrada de burrata com tomate, prato principal de risoto de fungo, sobremesa de tiramisu, vinho tinto que custava provavelmente mais que sua moto. Durante o almoço, Antônio contou sua história. Ele havia fundado a Incorporadora Medeiros 42 anos atrás. Começou como pedreiro. Trabalhou durante 15 anos quebrando pedra no sol. Juntou dinheiro, comprou um terreno, construiu 4 casas, vendeu, comprou terreno maior. Construiu prédio de 8 andares, vendeu, e assim foi crescendo. Hoje a empresa vale R$120 milhões, Antônio disse. Eu tenho 12 empreendimentos em construção simultaneamente. Eu emprego 240 pessoas diretamente e mais de 1.000 indiretamente através de terceirizadas. E eu cheguei aqui porque eu sempre valorizei competência. Não importa se a pessoa é homem, mulher, branca, negra, velha, nova, importa se a pessoa é competente e honesta. Ele olhou para Luciana. E você provou hoje que é as 2 coisas, competente e honesta. Por isso eu estou te contratando, e por isso eu estou investindo em você, porque eu sei reconhecer talento quando vejo. Luciana sentiu algo que ela não sentiu há muito tempo. Esperança. Esperança de que talvez, finalmente, ela estivesse chegando onde seu pai nunca chegou. Depois do almoço, eles voltaram para a empresa. O advogado Fernando estava esperando. Senhor Medeiros, já entrei em contato com a viúva do Anderson Costa. Ela se chama Mariana. Expliquei a situação. Ela chorou durante 20 minutos. Ela sempre soube que tinha algo errado com aquele acidente. Ela sempre soube que o marido dela não tinha culpa. E agora, finalmente, ela vai ter justiça. Você ofereceu assistência jurídica completa? Ofereci. Ela aceitou. Vamos entrar com ação de indenização por danos morais e materiais. Estou estimando algo entre 500 mil e R$1 milhão, dependendo do que conseguirmos provar. Bom, e o Rogério? Ele já saiu do prédio.
Levou apenas objetos pessoais. Eu notifiquei ele formalmente que há processo criminal e civil sendo aberto contra ele. Ele disse que vai contratar advogado. Eu disse que ele vai precisar. Antônio sorriu sem humor. Ótimo. E a auditoria? Auditores vêm amanhã de manhã, 6 horas. Vão precisar de acesso a todos os documentos financeiros dos últimos 5 anos. Vou autorizar. Júlio, você colabora com os auditores. Mostra tudo o que você tem. Sim, senhor. Antônio olhou para Luciana. Você quer ir para casa descansar ou quer começar a conhecer a frota agora mesmo? Luciana não precisou pensar. Quero conhecer a frota. Antônio sorriu. É por isso que eu te contratei. As próximas 3 horas, Luciana passou conhecendo cada veículo e cada máquina da frota. Havia 3 Mercedes-Benz Actros, caminhões pesados para transporte de material. 2 Volkswagen Constellation, caminhões médios. 4 Toyota Hilux, caminhonetes para supervisores de obra. O Land Rover Discovery Sport de Antônio. 2 Corolla para uso administrativo. 5 motos Honda CG 160 para mensageiros. E as máquinas pesadas. 3 escavadeiras Caterpillar 320D. 2 pás carregadeiras Volvo L90. Uma retroescavadeira Case King 180N. 2 rolos compactadores Dynapac. Uma motoniveladora Caterpillar 140M. E diversas betoneiras, vibradores de concreto e geradores. Luciana fez anotações detalhadas sobre o estado de cada veículo e cada máquina. Ela identificou pequenos problemas que ninguém havia notado. Um pneu da Hilux com desgaste irregular, indicando desalinhamento. Uma correia de alternador da motoniveladora começando a rachar. Um vazamento microscópico de óleo hidráulico na pá carregadeira. Júlio observava admirado. Você vê coisas que eu não vejo. E eu trabalho com isso há 9 anos. Meu pai me ensinou a olhar. Não só ver. Olhar. Às 6 da tarde, Luciana finalmente saiu da incorporadora Medeiros. Ela montou em sua moto Honda CG 160, capacete surrado, jaqueta velha, e pela primeira vez em 7 anos, desde a morte do pai, ela sorriu. Sorriu de verdade, porque ela havia provado. Provado que ela era competente, provado que ela merecia respeito, provado que seu pai estava certo. Máquina não mente, máquina fala a verdade. E a verdade havia libertado ela. Ela chegou em casa às 7h15 da noite, a casa pequena de 2 cômodos no Jardim Helena. Sua mãe, Dona Célia, estava cozinhando arroz com ovo, o jantar habitual. Luciana, pensei que você ia trabalhar até mais tarde. Mãe, senta aqui. Eu preciso te contar uma coisa. Dona Célia sentou na cadeira de plástico da cozinha minúscula, preocupada. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. Eu consegui emprego de verdade, como mecânica-chefe. Dona Célia arregalou os olhos. Emprego? Onde? Incorporadora Medeiros, uma empresa grande de construção. 28 mil reais por mês, mãe. 28 mil. Dona Célia ficou branca, depois vermelha, depois começou a chorar. Filha, 28 mil, isso é 14 vezes o que eu ganhava. É mais do que eu e você juntas ganhamos em 1 ano. Dona Célia abraçou a filha com força. Seu pai está vendo isso. Onde ele estiver, ele está vendo e está orgulhoso, muito orgulhoso. Eu sei, mãe, eu sei. Elas choraram juntas por 5 minutos. Depois Luciana disse, e tem mais. Eu vou receber 50 mil reais de bonificação. Amanhã. Eu vou comprar uma casa para nós, mãe. Uma casa de verdade. Com 3 quartos. Com quintal. Longe daqui. Dona Célia não conseguia parar de chorar. Filha, como isso aconteceu? Eu ouvi a máquina, mãe, assim como o pai me ensinou. A máquina falou a verdade, e eu ouvi. Elas jantaram arroz com ovo, mas naquela noite, aquele arroz com ovo tinha gosto de vitória, gosto de dignidade, gosto de justiça.
porque finalmente, depois de 7 anos de luta, de humilhação, de rejeição, Luciana havia provado que ela era tão boa quanto seu pai sempre disse que ela era, e ela estava apenas começando. Na manhã de sexta-feira, Luciana acordou às 5h30. Tomou banho. Vestiu o mesmo macacão surrado, não tinha outro. Pegou 2 ônibus até o Itaim Bibi. Chegou na incorporadora Medeiros às 7h15. Júlio já estava lá com um homem de aproximadamente 50 anos, usando o macacão limpo da Caterpillar e carregando uma maleta de ferramentas e um laptop. Luciana, esse é o Carlos Henrique, engenheiro de aplicação da Caterpillar. Ele veio te ensinar sobre as escavadeiras. Carlos estendeu a mão. Prazer. O Antônio me ligou ontem à noite e contou sua história. Estou impressionado. Mulheres mecânicas são raras. Mulheres mecânicas realmente competentes são mais raras ainda. Obrigada. Vamos começar com a Caterpillar 320D. Essa é a escavadeira mais vendida do mundo. Motor C4.4, acerte de 4,4 litros, 6 cilindros em linha, 153 cavalos de potência, sistema hidráulico de circuito duplo. As próximas 4 horas foram intensas. Carlos ensinou tudo sobre as escavadeiras, sistema hidráulico, sistema elétrico, diagnóstico de falhas, manutenção preventiva, regulagens de pressão, códigos de erro do painel digital. Luciana absorvia tudo como uma esponja. Fazia perguntas certeiras. Anotava detalhes no caderno surrado do pai. Ao meio-dia, Carlos disse: Luciana, você aprende rápido, muito rápido, e faz perguntas que mostram que você realmente entende. Não está só decorando, está compreendendo. Meu pai dizia que decorar é para a prova de escola. Compreender é para a vida real. Seu pai era sábio. Na hora do almoço, chegou o técnico da Mercedes-Benz, um homem magro alemão, 55 anos, chamado Klaus Müller. Guten Tag, eu sou Klaus. Eu treino mecânicos de frota Mercedes há 23 anos. O senhor Antônio me contratou para ensinar você sobre os Actros. Prazer, Klaus. Eu ouvi sua história. Você descobriu em 7 minutos o que 3 concessionárias não descobriram. Isso é, como vocês falam, impressionante. Já? Obrigada. Vamos começar. Mercedes-Benz Actros 2T 146. Motor OM 471 de 12,8 litros, 6 cilindros em linha, 460 cavalos, turbo de geometria variável, injeção Common Rail de 3ª geração, sistema Bluetech 6 de controle de emissões. Mais 4 horas intensas. Klaus era metódico, preciso, exigente. Ele não aceitava respostas vagas. Ele fazia perguntas técnicas profundas para testar se Luciana realmente estava entendendo. E Luciana respondia tudo, corretamente. Às 5 da tarde, Klaus disse: Luciana, na Alemanha nós temos um ditado, Wer fragt, der führt. Quem pergunta, lidera. Você fez 57 perguntas nas últimas 4 horas. Isso significa que você não aceita informação passivamente. Você procura compreensão ativa. Isso é sinal de verdadeira inteligência. Obrigada, Klaus. E mais importante, das 57 perguntas, 42 eram perguntas que só mecânicos muito experientes fariam. Você tem talento natural. Combine-te com a educação excelente do seu pai. Isso é raro. Luciana sentiu orgulho. Orgulho genuíno. Klaus foi embora às 6 da tarde. Antônio apareceu na garagem. E aí? Sobreviveu ao treinamento? Sobrevivi. Aprendi muito. O Carlos e o Klaus me ligaram. Os dois disseram a mesma coisa. Você é extraordinária. O Carlos disse que você aprende em um dia o que mecânicos normais levam 1 semana. O Klaus disse que você faz perguntas de nível de engenheiro. Luciana sorriu timidamente. Eu só presto atenção. Não é só isso, você tem dom. Seu pai tinha, e ele passou para você. Antônio fez uma pausa. E os R$ 50 mil? Transferi hoje de manhã. Deve estar na sua conta.
Luciana pegou o celular e abriu o aplicativo do banco. Saldo: 52.347,89. Ela tinha 2.300 antes. Agora tinha 52 mil. Suas mãos tremeram. Senhor Antônio, eu não sei como agradecer. Você não precisa agradecer. Você mereceu. E amanhã você tem mais treinamento. O especialista em sistemas hidráulicos vem às 8 da manhã. Descansa bem hoje. Luciana saiu da empresa às 7 da noite. Montou na moto. Mas não foi direto para casa. Ela foi até uma imobiliária no centro do Jardim Helena. A imobiliária estava fechando. Mas Luciana bateu na porta. O corretor, um homem de 40 anos, abriu. Moça, já estamos fechando. Eu preciso alugar uma casa de 3 quartos, com quintal. Pode ser simples, mas tem que ser em lugar seguro. O corretor ia recusar, mas olhou para a determinação nos olhos de Luciana. Tá bom, entra, deixa eu ver o que eu tenho. 15 minutos depois, Luciana tinha visto fotos de 5 casas. A quinta era perfeita. Casa térrea, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, quintal pequeno, mas com espaço para colocar uma mesa e cadeiras. Bairro melhor que o Jardim Helena. Rua asfaltada, segurança razoável. Aluguel, R$ 2.300 por mês. Antes, isso era todo o salário de Luciana. Agora era 8%. Eu quero essa. Posso assinar hoje? Hoje não, mas amanhã de manhã sim. Traz seus documentos, mais fiador ou 3 meses de caução e a gente fecha. Eu pago 6 meses de caução, em dinheiro. O corretor piscou. 6 meses? Em dinheiro? Sim, R$ 13.800. Eu transfiro agora, se você quiser. O corretor percebeu que estava lidando com alguém sério. Tá bom, vamos fazer assim. Você vem amanhã meio-dia com os documentos. A gente assina. E você já pode entrar segunda-feira. Fechado. Luciana saiu da imobiliária e foi para casa. Dona Célia estava na cozinha lavando louça. Mãe, eu aluguei uma casa. Dona Célia largou o prato. Como assim? Uma casa de 3 quartos com quintal. Bairro melhor. Rua asfaltada. A gente se muda segunda-feira. Dona Célia sentou na cadeira, atordoada. Filha, como... Em 2 dias. Em 2 dias minha vida inteira mudou, mãe. E a sua também. A gente não vai mais morar em casa com goteira, com rato, com esgoto na rua. Acabou isso. Dona Célia chorou. Seu pai, se ele estivesse aqui... Ele está, mãe. De algum jeito ele está. Sábado de manhã, 8 horas, Luciana estava na incorporadora Medeiros novamente. O especialista em sistemas hidráulicos era um homem de 62 anos, cabelos brancos, chamado Osvaldo. Ele tinha 40 anos de experiência em hidráulica industrial. Mocinha, eu já treinei mais de 300 mecânicos na minha vida. Vamos ver se você é tão boa quanto o Antônio diz que você é. Osvaldo não pegou leve. Ele ensinou o básico e depois partiu para o avançado. Bombas hidráulicas de pistão axial, válvulas proporcionais, acumuladores de pressão, circuitos regenerativos, diagnóstico de cavitação. Luciana acompanhou tudo. Fez dezenas de perguntas, testou componentes com multímetro e manômetro. Desmontou uma bomba hidráulica sob supervisão e remontou perfeitamente. Às 2 da tarde, Osvaldo disse: Mocinha, você é a melhor aluna que eu já tive. Homem ou mulher não importa, você é a melhor. E olha que eu treinei gente da Petrobras, da Vale, da Gerdau. Obrigada, seu Osvaldo. Seu pai te ensinou bem. Muito bem. Luciana sentiu lágrimas virem, mas segurou. Ele fez o melhor que pôde. E você está honrando ele. Está levando o nome dele para onde ele nunca imaginou. Osvaldo foi embora às 3 da tarde. Júlio se aproximou. Luciana, os auditores passaram o dia inteiro ontem aqui. Eles encontraram muita coisa, muito mais do que a gente imaginava. Quanto?
Rogério roubou pelo menos 750 mil reais nos últimos 5 anos. Pode ser mais. Os auditores ainda estão verificando. Luciana ficou chocada. 750 mil. Ele superfaturava tudo. Peças, mão de obra, diagnósticos. E ainda fazia acordos com fornecedores para receber propina. 10% do valor de cada compra voltava para ele em dinheiro vivo. Meu Deus! E tem pior. Os auditores encontraram que a bomba hidráulica que falhou e matou o Anderson foi comprada de um fornecedor paraguaio por R$ 3.200. O Rogério cobrou da empresa 28 mil. Como se fosse bomba original Caterpillar. Luciana sentiu raiva. Raiva pura. Ele matou um homem por R$ 24.800 de lucro? Sim, e vai pagar. O advogado Fernando entrou com denúncia criminal hoje de manhã. Rogério foi intimado. Vai ter que depor semana que vem. Domingo, Luciana descansou. Passou o dia com a mãe, ajudando a separar coisas para a mudança. Roupas velhas para doar, móveis velhos para jogar fora, lembranças para guardar. E o caderno do pai, aquele caderno de 347 páginas de anotações. Luciana guardou em uma pasta plástica transparente protegido. Aquele caderno valia mais que qualquer diploma universitário. Segunda-feira de manhã, 7h30, Luciana chegou na incorporadora Medeiros usando um macacão novo. Ela havia comprado no sábado tarde. Macacão azul marinho, tecido resistente, com bolsos reforçados. Custou R$ 340. Caro, mas necessário. Antônio a recebeu pessoalmente. Bem-vinda ao primeiro dia oficial. Você está pronta? Estou. Ótimo, deixa eu te mostrar seu escritório. Luciana piscou. Escritório? Claro. Você é mecânica-chefe. Você não vai trabalhar só com as mãos. Vai planejar manutenções, gerenciar estoque de peças, coordenar a equipe. Precisa de um lugar para trabalhar. Antônio a levou até uma sala no segundo andar. Pequena, mas adequada. Mesa, cadeira, computador, armário de arquivo, quadro branco na parede. Essa sala era do Rogério. Eu mandei limpar tudo. Agora é sua. Luciana entrou. Passou a mão pela mesa. Pela primeira vez na vida, ela tinha um escritório. Um espaço profissional que era dela. Obrigada, senhor Antônio. Para de me chamar de senhor. Chama só de Antônio. Somos colegas agora. As primeiras semanas foram intensas. Luciana trabalhou 12 horas por dia, estabelecendo rotinas, organizando planilhas de manutenção preventiva, auditando o estado real de cada veículo e máquina, treinando a equipe de mecânicos auxiliares. Ela descobriu que o Rogério tinha atrasado manutenções críticas em vários veículos. 2 Actros estavam com pastilhas de freio no limite. Uma escavadeira estava com óleo hidráulico contaminado. A motoniveladora estava com filtros de ar entupidos. Luciana corrigiu tudo, sistematicamente, metodicamente. E aos poucos, os mecânicos da equipe, que no início tinham desconfiado dela por ser mulher e por ser jovem, começaram a respeitá-la, porque ela sabia, ela realmente sabia. Ela diagnosticava problemas que eles não conseguiam diagnosticar. Ela resolvia situações que eles não sabiam resolver. Ela ensinava técnicas que eles não conheciam. Em 6 semanas, a frota da incorporadora Medeiros estava funcionando melhor do que havia funcionado em anos. 0 quebras, 0 paradas, 0 atrasos. Antônio chamou Luciana no escritório dele em uma sexta-feira. Luciana, estou impressionado. 6 semanas e você já transformou a operação da frota. Os supervisores de obra estão me dizendo que as máquinas nunca funcionaram tão bem. Os motoristas estão dizendo que os caminhões estão mais suaves, mais econômicos. Eu só estou fazendo manutenção correta, algo que deveria estar sendo feito há anos. Não é só isso.
Você está antecipando problemas. Você identifica desgastes antes de virarem falhas. Isso economiza tempo e dinheiro. Muito dinheiro. Antônio abriu uma pasta. E por falar em dinheiro, lembra que eu disse que 20% do valor recuperado do Rogério seria seu? Lembro. Os auditores fecharam o relatório final. Total roubado em 5 anos. 817 mil reais. Luciana arregalou os olhos. 817 mil! Sim, e o Fernando conseguiu bloquear bens do Rogério via judicial. Casa, carro, aplicações financeiras, total bloqueado. 543 mil. Ele vai ter que vender tudo para pagar a restituição. Antônio empurrou um cheque sobre a mesa. 20% de 817 mil é 163.400 reais. Aqui está. Luciana olhou para o cheque. 163.400 reais. Suas mãos tremeram. Antônio, eu não esperava tanto. Você merece. Sem você, o Rogério nunca teria sido exposto. Sem você, ele continuaria roubando. Você salvou minha empresa de um parasita que estava sugando há 5 anos. Luciana segurou o cheque com reverência. 163 mil reais. Somado com os 50 mil que ela já tinha recebido, ela tinha 213 mil reais. Era dinheiro suficiente para comprar a casa que ela estava alugando. Era dinheiro suficiente para dar entrada em uma casa melhor. Era dinheiro suficiente para mudar completamente a vida dela e da mãe. E tem mais uma coisa, Antônio disse. Você completou 6 semanas. Eu disse que em 6 meses eu reavaliaria seu salário. Mas você provou em 6 semanas o que outros levariam anos para provar. Então seu salário agora é 35 mil reais mensais, retroativo ao primeiro dia. Luciana não conseguia falar. 35 mil reais por mês. E em 12 meses, Antônio continuou, se você continuar nesse nível, você vai ser promovida para gerente de operações técnicas, salário de 50 mil mensais, mais participação nos lucros. Lágrimas desceram pelo rosto de Luciana. Antônio, Obrigada por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Eu não acreditei em você. Eu reconheci o que você já era. Tem diferença. Você já era competente. Você já era honesta. Você já era brilhante. Você só precisava de alguém que te desse oportunidade. Luciana limpou as lágrimas. Meu pai, se ele estivesse aqui, ele está. De algum jeito ele está. E ele está orgulhoso, muito orgulhoso. Naquela noite, Luciana chegou em casa. A casa nova de 3 quartos com quintal, e abraçou sua mãe. Mãe, eu vou comprar nossa casa. Não vamos mais pagar aluguel. Nunca mais. Dona Célia chorou. Filha, como? Eu tenho 213 mil reais economizados. É suficiente para dar entrada em uma casa boa. Casa com escritura. Casa nossa. Dona Célia abraçou a filha com força. Seu pai está vendo isso. Eu sei que está. Eu também sei, mãe. E ele está sorrindo. E naquela noite, em uma casa alugada, mas limpa e segura no bairro de classe média de São Paulo, Luciana Tavares, 26 anos, filha de um mecânico pobre que nunca chegou a lugar nenhum, pegou o caderno surrado do pai e leu novamente a dedicatória. Para minha filha Luciana, você é mais inteligente que eu. Você vai chegar onde eu nunca cheguei. Não deixa ninguém te dizer que você não pode. Você pode tudo. Seu pai que te ama, Milton. E Luciana sussurrou para o caderno como se seu pai pudesse ouvir. Eu cheguei, pai. Eu cheguei onde você nunca chegou. E agora vou chegar ainda mais longe. Porque você me ensinou que máquina não mente. Que verdade sempre vence e que conhecimento liberta. Ela fechou o caderno e sorriu, porque ela sabia que isso era apenas o começo. 3 anos se passaram.
Luciana estava sentada em sua sala de gerente de operações técnicas, uma sala maior agora, no terceiro andar do prédio da incorporadora Medeiros. Ela usava um blazer azul marinho sobre uma camisa branca. Seu cabelo estava cortado em um estilo profissional moderno. Ela tinha 29 anos. Na mesa, papéis mostravam números impressionantes. A frota da incorporadora Medeiros havia crescido. Agora eram 47 veículos e 26 máquinas pesadas. E sob a gestão de Luciana, a taxa de disponibilidade era de 98%, a maior da indústria de construção civil em São Paulo. Luciana ganhava R$52 mil por mês, mais participação nos lucros que no ano anterior tinha sido R$120 mil. Ela havia comprado uma casa de verdade 2 anos atrás. Casa de 3 quartos em Guarulhos, bairro de classe média alta, R$280 mil. Ela pagou metade à vista e financiou o resto em 10 anos. Dona Célia não trabalhava mais como faxineira. Ela agora passava os dias cuidando da casa, fazendo artesanato, indo ao culto da igreja 3 vezes por semana. E toda semana, sem falta, Luciana visitava o túmulo do pai. O túmulo agora tinha uma lápide de mármore cinza com inscrição: Milton Tavares, 1971, 2023. Mecânico, pai, mestre. Máquina não mente, máquina fala a verdade. Naquela manhã de quarta-feira, Antônio chamou Luciana em seu escritório. Luciana, eu tenho uma proposta para você. Diga. Eu tenho um problema e acho que você é a solução. Antônio abriu um relatório. Eu tenho um sócio em Campinas, incorporadora Silva & Fonseca, empresa do mesmo tamanho que a minha. Eles têm uma frota de 52 veículos e 31 máquinas. E eles estão tendo prejuízo enorme. Máquinas quebrando toda hora, veículos parados, custos de manutenção 3 vezes acima do normal. E você quer que eu vá lá avaliar? Não. Eu quero que você vá lá e assuma. Como gerente técnica de operações, você vai ter autonomia completa, vai contratar quem você quiser, vai demitir quem você quiser, vai reestruturar do zero. Por quanto tempo? 2 anos. Contrato de consultoria. Você continua sendo funcionária da minha empresa, mas trabalha full-time para eles. Salário R$80 mil mensais. Mais bônus de 20% se você conseguir reduzir os custos de manutenção em pelo menos 30%. Luciana fez as contas mentalmente. 80 mil mensais durante 2 anos seria R$1.920.000, mais bônus potencial de 384 mil. Total de R$2.300.000. Você confia que eu consigo fazer isso? Luciana, você transformou minha operação em 3 anos. Antes de você, minha frota era uma bagunça. Agora é a mais eficiente de São Paulo. Se você conseguiu fazer isso aqui, você consegue fazer em qualquer lugar. Luciana pensou. Campinas era longe. 1h30 de distância. Ela teria que se mudar temporariamente, ou fazer a viagem todos os dias. Posso pensar? Claro. Me dá resposta até sexta. Luciana voltou para seu escritório. Ligou para a mãe. Mãe, o Antônio me ofereceu uma consultoria em Campinas. 2 anos, 80 mil por mês. Dona Célia ficou em silêncio por 3 segundos. 80 mil? Sim. Filha, seu pai ganhava 1.400. 80 mil é 57 vezes mais. Eu sei, mãe, mas é longe. Eu vou ter que me mudar para Campinas, ou fazer 3 horas de viagem por dia. Então você se muda, fica lá durante a semana, volta fim de semana. Filha, essa é a oportunidade da sua vida. Você não pode recusar. Você vai ficar sozinha. Eu fico bem. Eu tenho a igreja. Eu tenho as vizinhas. Eu tenho você fim de semana. Filha, seu pai não teria hesitado. Ele teria te empurrado para aceitar. Luciana sorriu através das lágrimas que começavam a se formar. Você está certa.
Eu sempre estou. Na sexta-feira, Luciana aceitou a proposta. 2 semanas depois, ela estava em Campinas, avaliando a frota da incorporadora Silva em Fonseca. E o que ela viu foi chocante. Máquinas operando com óleo hidráulico velho e contaminado. Caminhões com pneus carecas e freios no limite. Veículos sem manutenção preventiva há meses. Históricos de manutenção inexistentes ou falsificados. Era exatamente o mesmo esquema que Rogério Medeiros havia feito na incorporadora Medeiros. Luciana pediu reunião urgente com os donos da empresa, Ricardo Silva e Marcos Fonseca. Senhores, vocês têm um problema sério, muito sério. A frota de vocês está em estado crítico e alguém está roubando vocês, sistematicamente. Ricardo franziu a testa. Como assim roubando? O gerente técnico de vocês, como é o nome dele? Edilson Rocha. Ele trabalha aqui há 8 anos. Edilson está superfaturando manutenções, comprando peças paralelas e cobrando como originais. E o pior, está atrasando manutenções preventivas de propósito para forçar quebras e justificar reparos caros. Marcos ficou vermelho. Você tem prova disso? Tenho. Eu auditei os registros de manutenção da frota nos últimos 3 anos e comparei com os valores de mercado de peças e serviços. Vocês estão pagando o dobro do que deveriam. E mesmo assim, as máquinas estão quebrando, porque as peças que o Edilson está instalando são de qualidade inferior. Ricardo e Marcos olharam um para o outro. O que você sugere? Demitam o Edilson hoje, contratem auditores externos, abram investigação completa e me deixem reestruturar toda a operação do zero. E quanto tempo você precisa? 6 meses para estabilizar, 1 ano para otimizar, 2 anos para transformar completamente. Então faça. Luciana demitiu Edilson Rocha no mesmo dia. Ela contratou uma equipe nova de mecânicos, implementou sistemas de controle rigorosos, auditou cada peça comprada, treinou a equipe. Estabeleceu protocolos de manutenção preventiva. E em 6 meses, os custos de manutenção caíram 42%. Em 1 ano, a taxa de disponibilidade da frota subiu de 73% para 94%. Em 2 anos, a incorporadora Silva em Fonseca tinha a 2ª frota mais eficiente de todo o estado de São Paulo, perdendo apenas para a incorporadora Medeiros, a empresa onde Luciana havia começado. Ricardo Silva chamou Luciana em seu escritório no último dia do contrato. Luciana, você transformou nossa empresa. Você economizou R$ 2.400.000 em 2 anos só em custos de manutenção. Você impediu quebras que teriam atrasado obras e causado multas de milhões. Você treinou uma equipe técnica que agora é a melhor que já tivemos. Obrigada. E eu quero te fazer uma proposta. Fica conosco, permanentemente, como diretora técnica, R$ 100.000 mensais. Mais participação nos lucros, mais stock options se a gente abrir capital. Luciana sorriu. Eu agradeço muito a proposta, mas meu lugar é com o Antônio. Ele acreditou em mim quando ninguém acreditou. Ele me deu a primeira oportunidade. Eu não vou abandoná-lo. Ricardo assentiu. Eu entendo e respeito, mas saiba que a porta está sempre aberta. Luciana voltou para São Paulo no final de 2026. Antônio a recebeu com um abraço. Você fez história em Campinas. Todo mundo está falando de você. Você tem convites de 6 empresas querendo te contratar. Eu não vou sair daqui. Eu sei, por isso eu vou te promover. Diretora de Operações Técnicas da Incorporadora Medeiros. Salário, 110 mil mensais. Participação nos lucros de 5%. E você vai gerenciar não só a frota. Vai gerenciar todas as operações técnicas da empresa. Manutenção predial, instalações elétricas, sistemas hidráulicos, tudo. Luciana sentiu lágrimas virem. R$ 110.000 por mês.
Seu pai havia ganhado 1.400, 110 mil era 78 vezes mais. Antônio, eu aceito. Ótimo, você começa a segunda. Naquele fim de semana, Luciana foi ao cemitério. Ela se ajoelhou em frente ao túmulo do pai, colocou flores frescas e falou em voz baixa: Pai, eu cheguei onde você disse que eu ia chegar, e agora vou ainda mais longe, porque você me ensinou que o limite não existe. O limite é onde a gente decide parar, e eu não vou parar. Ela tocou a lápide fria de mármore. Máquina não mente, você estava certo. Máquina fala a verdade, e eu aprendi a ouvir. E essa verdade me libertou, me deu dignidade, me deu futuro, me deu a vida que você sempre quis para mim, mas nunca conseguiu ter para você. O vento soprou suavemente entre as árvores do cemitério. Obrigada, pai, por tudo, por cada lição, por cada momento embaixo daqueles carros velhos, por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava, por me ensinar que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Luciana se levantou, limpou as lágrimas e caminhou em direção ao estacionamento onde sua BMW X3 2025 estava estacionada, um carro de 450 mil reais que ela havia comprado com o bônus da consultoria em Campinas. Ela entrou no carro, ligou o motor, um motor 6 cilindros em linha de 3.0 litros turbo que ronronava suavemente como um grande felino. E dirigiu de volta para casa, onde sua mãe estava preparando o almoço de domingo. Casa própria, carro importado, salário de 110 mil reais mensais, respeito profissional, reconhecimento na indústria. Luciana Tavares havia chegado onde seu pai nunca chegou. E ela havia levado a mãe junto. E agora, aos 29 anos, ela estava pronta para o próximo capítulo, porque o legado de Milton Tavares não era sobre onde ele chegou, era sobre onde sua filha chegaria. E Luciana estava apenas começando, porque máquina não mente, máquina fala a verdade. E a verdade é esta: conhecimento liberta, competência vence, e dignidade não tem preço. Milton Tavares, mecânico de rua que ganhou 1.400 reais por mês a vida inteira, ensinou isso para sua filha. E Luciana Tavares, diretora de operações técnicas que ganha 110 mil reais por mês, provou que ele estava absolutamente certo. E essa é a história de como uma mecânica solteira de 26 anos descobriu um segredo no porta-malas de um Land Rover. Não um segredo mecânico, mas um segredo sobre a vida. Que uma pessoa competente e honesta sempre vence um sistema corrupto. Que verdade sempre destrói mentira. E que o legado de um pai pobre pode transformar a vida de uma filha para sempre. Fim.